Esclarecimento. O conteúdo a seguir vem de nicho católico e é produzido com o intuito de tratar assuntos a partir do cotidiano os relacionando à fé, com a finalidade de evangelizar e catequizar, comunicando o que cremos, mas também ensinar, aconselhar, animar, encorajar e por vezes, exortar e corrigir a quem é declaradamente católico apostólico romano. Se por acaso você não comunga da mesma fé, com toda a certeza é muito bem-vindo, bem-vinda, e é uma alegria o seu acesso. Somente esclarecemos que um eventual conflito de ideias, de opinião ou incômodo com alguma declaração sobre a crença e a moral católica, não necessariamente é um ataque ou ofensa, mas sim um esclarecimento a respeito do que a Igreja Católica ensina e adverte para seus fiéis. Desde já, muito obrigado pela compreensão. Nos dedicamos para preparar um bom conteúdo para você. Desfrute! Fala batizada, fala batizado, bem-vindo ao Rumo à Meta, esse apostolado, essa iniciativa de evangelização católica que procura através da conversa, do bate-papo, trazer conhecimento, testemunho, vivência de fé, com descontração, com bom humor. Desde já eu peço para que você possa estar pronto a curtir este vídeo, assim como comentar, até compartilhar nas suas redes sociais, para seus amigos, família. Não é por monetização, esse canal não é monetizado, mas sim para que a plataforma possa entender que esse conteúdo está sendo reconhecido e assim chegue a mais pessoas. Também eu peço para você, inscreva-se no canal. Muito obrigado desde já. Estamos na segunda semana da Quaresma, não esqueçamos que o tempo é de acentuada busca por conversão. Não abaixemos a guarda de forma alguma. Eu sou o Ego e é o Rumo à Meta começando. Com a esposa, ele iniciou a missão Sementes. Pai de 3 filhos, avô de 2 netos, servo de Jesus e da Santíssima Virgem Maria, como ele mesmo se declara, ele está aqui. Wagner Arimateia, Vaguinho. Meu irmão, obrigado pelo aceite de ter vindo aqui, estar conversando com a gente. Obrigado, irmão. Pai de Jesus, salve Maria, pessoal da página, Deus abençoe. E o cocô do mosquito, cavalo bandido, como dizia o servo de Deus, Padre Léo. Bom, conversar um pouquinho aqui. O Vaguinho tem a missão Sementes, né? E uma das coisas que me toca muito quanto à missão é justamente esse estar ao lado do irmão mais necessitado. Até a plataforma aqui parece que não, mas a preocupação é bem essa. A gente tem todo uma série aí acontecendo, né? A Et Homo, que está tratando justamente sobre a doutrina social da igreja, com Silas. E dentro dessa realidade, como foi para você, Wagner? Como é que nasceu no seu coração como foi dar o passo para cuidar dos irmãos de situação de rua? Não sei se é assim mesmo que eu ia chamar. Irmãos de rua, o pessoal, cada hora fala uma coisa, cada hora não pode chamar uma coisa. Como é que é chamado também, só para... Muda bastante, né? A nomenclatura, pessoa em situação de rua, pessoa agora diz que é pessoa ao ar livre, né? É Emmanuel para nós, da Missão Sementes. Deus conosco, abandonado e marginalizado nas ruas, né? Existe uma frase na missão que eu gosto muito, que diz assim, né? Não existe pessoas más, existe pessoas que não experimentaram o amor de Deus. Por isso o sofrimento, né? Por isso a queda, por isso hoje eles estão nas ruas, sobre o vício, né? Do álcool, da drogadição. E muitas vezes a gente não conhece o porquê o levou no passado, né? Muitas pessoas nascem em lugar de trevas. Mas assim, como que nasce? A Missão Sementes, primeiro, ela nasce para ser uma obra de evangelização católica, para levar, pela força do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, a palavra de Deus e a devoção à Nossa Senhora para as casas, para as famílias. A parte de que podemos dizer hoje assim, que para nós, para mim em particular, tudo é evangelização. Mas o que as pessoas identificam como social, né? A parte, os projetos sociais, a missão, ela nasce com a pandemia, né? Na pandemia tem esse despertar, né? Porque como somos uma obra que vivemos dentro da palavra, a carta de São Tiago fala, fé sem obra, ela é morta. Então, o sofrimento das pessoas, né, faz com que o Espírito Santo sopre sobre nós, nos unge e capacita para algo que a gente nem imaginava que estaria fazendo até hoje, né? Então, a pandemia foi
esse despertar, essa provocação até divina em nós para que suscitasse isso, né? A gente não imaginava, o nascimento da missão não se imaginava ter pastoral de rua, visita de Maria, os projetos de social que hoje tem na Missão Sementes. Eu estava lendo a Dilexit e quando eu li a primeira vez já me chamou a atenção, nisso eu grifei na onde eu estava lendo, na impressão que eu estava lendo, e quando tive a oportunidade, eu falei, bom, o Vaguinho vai estar lá, eu vou se vocês não, por acaso ainda não encontraram na Dilexit, pode ser que sim, quando eu li, assim, isso aqui é para os sementes. No número 34 da Dilexit, o Papa Leão escreve assim: a vida das primeiras comunidades eclesiais, que chegou até nós como palavra revelada do cânono bíblico, é nos oferecida como exemplo a imitar e como testemunho da fé que opera através da caridade, permanecendo como admoestação perene para as gerações futuras. Ao longo dos séculos, essas páginas têm incentivado o coração dos cristãos a amar e realizar obras de caridade como sementes fecundas que não cessam de produzir frutos. Você chegou a ler isso na Dilexit? Não cheguei ainda não. Ele fala justamente dessas sementes sendo o testemunho, mas também dá o sentido de que essas obras de caridade, essas obras dos cristãos que realizavam, são sementes fecundas que não cessam de produzir também os frutos. E que é justamente esse viés que os sementes, o próprio Espírito Santo foi levando e cada vez mais acentua, né, os sementes. Né? E essa questão de ser o braço, a mão, o abraço do Cristo no Cristo. Né? Na verdade, assim, graças a Deus, né, a igreja ela sempre olhou para o pobre. A igreja é cristocêntrica. O centro, o motivo de tudo é Jesus. É Jesus que nos impulsiona a cuidar das ovelhas, né? Nós não somos uma obra filantrópica, nós não somos uma ONG, cada um, claro, com a sua devida necessidade e a sua importância. Nós somos uma obra de evangelização, uma obra que fala de Jesus, né? E que busca, nas nossas limitações, imitá-lo. Então, assim, é interessante ver o Papa Francisco, né, dar início, e agora o Papa Leão XIV. Então, é importante esse olhar da igreja, porque daí projetos de evangelização, missões como a nossa, pequenina, que ainda é só uma criança engatinhando, andando, fortalece ainda mais aquilo que Deus está suscitando em nós. Né? Você falou sobre a questão da missão, eu vejo essa questão do... Tá lembrando aquela música, né? Véia já, mas a gente também já está velho, então passa batido. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu chamado, né? A gente pode dizer justamente isso. Porque eu estava lendo uma frase de São João Henry Neumann, ele fala assim: eu fui chamado para ser alguma coisa que nenhum outro foi chamado a fazer ou ser. Tenho um lugar no plano de Deus sobre a terra que mais ninguém tem. Né? Como que o Rumo à Meta... Para mim, é uma coisa que também não estava nos planos de maneira nenhuma. Né? Quem produziu toda essa parte é uma prima minha, Carla, né, que fez tudo isso, também trabalha com isso aqui já. Sem querer, eu fui começando a montar, começando a fazer, e enquanto estava falando com ela, fazendo com ela, passando o projeto, passando o que seria, eu fiquei assim, Carla, mas por que eu estou fazendo isso? Porque para mim já era uma coisa, já foi, já não deu, e pronto, acabou, deixa quieto. Mas não, veio a insistência, empurrando, como eu falo, né, o Espírito Santo vem assim, de forma muito tranquila, sem pressão nenhuma, mas com a pressão dele, e aí, vamos lá, o que você acha? Tipo assim, né? E vai se formando, a vontade de Deus vai se esclarecendo, vai se desdobrando. A gente vai... Deus tem uma paciência com a gente tremenda, vai se desdobrando, a gente vai se convencendo, porque Deus, o Espírito Santo, vai convencendo a gente daquilo que é a vontade dele, né? E eu falo isso também porque há um tempo atrás uma pessoa veio conversar comigo, falando do projeto, falando de sementes, tudo. Falei assim, isso aí começou com você. Eu falei, como assim começou comigo? Quando você começou o grupo de geração sementes lá atrás. Não, peraí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu falei, não, foi você que você, não. Eu falei, eu não tenho esse braço que o Vaguinho tem para fazer o que está fazendo. E não é por vaidade que eu estou falando isso, por causa do seguinte, eu consigo fazer, viver a caridade do tu a tu.
Ali, eu sei que o semente também é o tu. Mas assim, no meu dia a dia, no cotidiano, alguma pessoa passa, tem necessidade, alguma pessoa pede alguma coisa, eu vou ali. Mas porque isso é um trampo, né? E também até vou puxar esse assunto também, porque, querendo ou não, não é porque é pesado. Vamos lá fazer, né? Vamos lá. Não, eu sei que não é isso. Mas ao mesmo tempo é pesado, né? E só que assim, tem que ter um traquejo, tem que ter um jeito próprio para também organizar tudo isso. É muita coisa, né? É muita coisa, é doação, é correr atrás, é o estar na rua, é o estar levando, é o estar dirigindo para lá e para cá. Então, não é qualquer coisa. E quando a pessoa falou, eu falei assim, não, eu me eximi não porque eu não quero estar sendo parte, é porque eu não teria de maneira nenhuma como fazer isso. Por mais que eu achasse bonito, por mais que eu ache legal, por mais que eu queira, né? Eu não tenho essa, e precisa. Tem que ter dizer assim, tem que ter uma pegada diferente. Não é a pegada de você ajudar o pobre que se aproxima de você, do seu cotidiano. Não. É todo um. Estou tentando achar a palavra. É toda uma organização, é todo um processo que ninguém vê, né? Na verdade, tem coisas que a gente não entende. Se você perguntar para mim, para minha esposa, né, para as pessoas que hoje estão na missão, se tudo que iniciou o processo a gente entendia, sabia, se sente preparado, nunca. Nem imaginar. Como eu falei, a missão ela nasce dentro de uma necessidade, né, lá no Paraná, que é levar a palavra nas casas, nas famílias. Eu começo a participar da pastoral do batismo e percebo que as famílias não têm um sacramental, não tem uma Sagrada Escritura em casa, não tem uma cruz, não tem uma imagem de Nossa Senhora, não tem mais o terço, está se perdendo essas coisas, esses valores, coisas simples, né, e de proteção, e fortalece a fé, né. Você vê um terço, uma imagem, de repente faz você lembrar para rezar o terço, né. E aí, eu, participando da pastoral do batismo, o padre, eu explico para ele o que Deus está suscitando, vou comentando e partilhando com o meu pároco, né. Padre Osmar, um beijo, Deus abençoe o senhor, viu? Obrigado pela oportunidade. E vou partilhando. E é gostoso que ele olha para mim e fala assim, foi esse motivo que eu te chamei. Eu sabia que Deus tinha algo. Então, ou seja, ele enxergava algo que nem eu enxergava, né? E a intenção nossa era realizar um grupo de oração nas casas, né? A intenção da missão, ela nasce... O Rumamenta, quando começou, até falei no outro vídeo aqui, o Rumamenta, ele começou, para mim era... Porque na época era a única realidade que a gente via. Para mim era um evento que eu tinha que fazer para jovens. Sim. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, ao mesmo tempo tem tudo a ver. Mas a minha cabeça era um formato de evento. Ministério de música, pregação, oração, etc. E um final de semana ou um domingo, era isso. A ideia quando... Foi burilando. Sim, sim. Olha, eu nunca na minha vida, em oração, gente, nenhuma oração até hoje na minha vida, eu falei assim, Senhor, eu queria um canal no YouTube. Não, mas... E eu tenho certeza que, por mais que hoje seja gratificante, é pesado, mas é gratificante para vocês, eu tenho certeza que vocês não precisam, Senhor, me dá a graça de fazer uma correria para baixo para cima, desesperado, querendo o alimento para os irmãos de rua. Não que a gente não queira, não que a gente está fugindo, se eximindo, mas porque é uma coisa que a gente nem imaginava como fazer disso, né? Mas importante também assim... E Deus também a respeito do nosso processo, né? Porque se ele fosse a pessoa, ó, eu quero que você faça isso, se fosse assim, hã? Eu? Desse jeito? É um chamado, é um ministério, uma missão, né? Como você falou, todos são importantes na igreja. Só fazendo uma piadinha aqui, Deus tentou fazer isso com Moisés, ele viu que não dava. Se ficar falando todo o repertório que vai ser, é melhor dar o primeiro passo e a pessoa vem atrás e eu vou explicando. Porque na hora que ele cantou a bola, ó, você fazer isso, assim, eu não. Né? Então é melhor ir por partes. Nesse processo é isso, né? Como eu falando, a gente enxerga, a gente começa a identificar na pandemia. Porque assim, a pandemia, as leis de vigilância necessárias para a época, ela impede o ID, o encontro. Então, em Curitiba é uma capital, é uma arquidiocese que, assim, ela tem projetos e trabalhos que hoje a missão buscou como exemplo para estar atuando dessa forma, né? Que cuidam das pessoas em situação de rua, dos irmãos e irmãs em situação de rua, que cuidam das famílias em situação de vulnerabilidade, porém, no susto e com as leis, não tem o ID. E é uma coisa que Deus, aí é só Deus mesmo para levantar isso em nós, né?
a gente vai percebendo no sofrimento que está acontecendo que precisava ser feito algo, que precisava cuidar. E o primeiro passo, né, não foi a pastoral de rua, foi a visita de Maria. E a gente coloca em frente da minha casa, na minha residência lá, né, um cesto e escreve: se você precisa de algum alimento, pode pegar. Se você quer trocar, pode trocar. Bem simples. E se você pode ajudar, doe. Qualquer quilo de alimento vai fazer muita diferença. E tem que ser insistente, né? Porque o primeiro dia ninguém coloca, ninguém tira, ninguém doa. O segundo dia a mesma coisa. Aí eu fico indo ao mercado e colocando. Um dia eu coloco 5 quilos de arroz, coloco 2 pacotes de macarrão, no outro dia 2 pacotes de feijão. Aí no quarto dia, engreno. As pessoas começam a doar. E aí a primeira montagem formam 3 cestas, né? E eu levo para minha paróquia. Entendeu? Eu falo, não tem aonde ir. Aí Deus vai começando a mexer. Peraí, eu deveria saber onde eu tinha que levar. Amém? Para minha paróquia? Sim, importante. Mas eu deveria conhecer. Eu deveria saber quem são essas pessoas. Porque acaba sendo assim um jeito assim, já fiz minha parte, tá aqui a paróquia se vira agora. Né? No começo acabou sendo assim, mas pela falta do conhecimento, né? Do ID. Apesar que eu já estava bastante tempo na rua, e é por isso que eu identifico que Deus dá essa graça, né? Melhor dizendo, eu não tenho capacidade nenhuma. Entende que tudo que acontece na missão, eu não é, né, tentando ser humilde. Eu falo isso para todo mundo. É Deus. Se não tivesse Deus, nós não faríamos. Não existe força do Vaguinho, força da Grazi, força humana para estar caminhando 5 anos dessa forma. É Deus, porque todos os dias, se São Francisco, que é o patrono, um dos patronos da nossa missão, São Francisco de Assis, falou essa frase, imagina eu, não havendo alguém pior, Deus me escolheu. Então isso a gente percebe que é Deus, porque além de não sentir digno nem merecedor de nada, a capacidade, o intelecto, nós também não temos isso para tudo que está acontecendo pela graça de Deus. E depois começa a pastoral. A pastoral é uma iniciativa da minha esposa, que antes da pandemia ela faz um domingo, né? Eu vou meio que forçado. Nós montamos pão mortadela e vamos para o centro de Curitiba, né? E o primeiro impacto é muito difícil, porque nós pegamos... Essa primeira coisa foi antes da pandemia, foi decretado o lockdown, essas coisas. Mas foi algo assim, né? Aquela coisa do cristão, né? Do Espírito Santo que move. Precisamos cuidar. A gente não imaginava que ia ter a pastoral. A primeira, assim, o que mexe mesmo na missão, o que move em sentido à missão Sementes é isso. Porque ela convida umas amigas e eu só vou de motorista. Eu mal tenho encontro, entendeu? São ela, o exemplo dela. E aquilo mexeu muito comigo. Só que, ao longo, é que a gente não tem tempo para explicar. O que Deus mais mexe, Diego, foi assim, minha filha ouviu uma necessidade médica e a minha esposa começa a ficar com o carro. E eu começo a andar de ônibus. Deus é perfeito. Eu não andava de ônibus assim. Não é porque eu sou rico, não. A questão é do tempo para mim chegar no meu trabalho. Então eu começo a ir de ônibus. Deus permite. Eu ir de ônibus. No ônibus, os biarticulados de Curitiba, são os ônibus sanfona, ele cabe 300 pessoas, assim, média para mais. Então imagina o horário de pico. E na pandemia, a cidade estava fantasma, mas no horário de pico era igual entrar no metrô de São Paulo. Sardinha. Então ali você vai vendo, tem várias questões, você vê pessoa desempregada, com o currículo, desesperado, e aí Deus dá a coisa que é de Deus, a compaixão, né? Aquilo que vai mexendo lá dentro, porque eu começo a olhar no olho. Eu ficava vendo aquelas pessoas sentadas lá no ônibus ou em pé, eu ia vendo o sofrimento, então eu ficava olhando no ônibus. É interessante, assim, só não querendo tesourar você, mas falei de Moisés, e é justamente isso. Quando Deus chama Moisés, mas antes, na história dele, ele tinha percebido um egípcio judiando de um hebreu. E até acaba matando o Egito, porque a solução de Moisés é maravilhosa, né? Acaba o problema, mata a pessoa, acaba o problema. Aí, por isso que ele foge do Egito. Mas ali ele já via a situação. Tanto na hora que Deus vai falar com ele, a primeira vez a sarça, ele fala assim, eu vi a aflição do meu povo. Tipo, lembrando, você também viu. Então, daí ouviu o seu clamor. Aí cabe a Deus mesmo. Mas a primeira parte, Deus viu. O que eu vi, você também já viu, Moisés.
sim. Lá Bem atrás. isso. E é isso que eu tô lembrando agora. Depois de 40 anos fugido do Egito, Deus volta lá, a paciência de Deus, igual você falou, né? Aí ele volta lá e fala assim, olha, você lembra que você também viu? Eu vi. Eu vi e eu desci. Agora eu quero que você vá junto comigo. É bem isso. E é parecido, né? Você vê como que Deus ele faz, assim, se você pegar a passagem e colocar na vida, porque primeiro, não sabia, é o tempo dele, e ele permite, tem que, para acontecer em Aparecida, essa visão vem melhor. Porque assim, eu já tinha feito pastoral de rua lá atrás, com a Toca de Assis, em 2002, 3, 4, 5. Já fui com outros irmãos que, vamos lá, lembra na época do grupo de jovens? Vamos fazer? Vamos fazer. Mas eu não conseguia entender, meus olhos não eram abertos para aquilo. Tanto que, em uma experiência de 2005, eu não volto mais. Eu choro igual criança. Eu não tinha, como você falou, tem coisas que você não está preparado para sentir a bordoada. É duro demais. Entendeu? Você chega com aquele peso, com a contaminação espiritual de alguns lugares, chega também com a dor, o sofrimento. E eu lembro que. E aí tem algo importante depois que sobre a Fazenda da Esperança, que é algo que Deus mostra que é para continuar, né? Porque assim, só alimentar é bíblico. Tive fome, tu me deste comer. Mateus 25, 35. Porém, só alimentar, meu irmão, É. não é a intenção da missão, nunca foi. É o que o Papa fala na Dilex também. Fala assim, a pior pobreza é a falta de Deus. É a fome de Deus. Que todo mundo quer dar comida para o pobre, ok, mas ele tem uma necessidade maior. No âmbito humano, ele tem a necessidade de um próximo. Ele não quer só a comida. Se você sentar para conversar com ele, você ganha ele. E ainda mais, ele tem a necessidade de Deus. Que às vezes a igreja, sendo muito sincero aqui, mas a igreja às vezes se preocupa muito em dar o prato para ele comer. E o Otto falou, para nisso. Só que não é só isso que ele precisa. Isso é Às vezes ele nem sabe, mas não é só isso que ele precisa. a missão. Hoje eu brinco e falo, né, que o alimento na missão se tornou um instrumento de Deus para a chegada. Porque com fome você não consegue falar, desenvolver, e tem a questão da intimidade, né? Ele também não conhece, não nos conhece, não conhece cada um que vai, quando vai uma pessoa nova. Hoje sim, graças a Deus facilita bastante. Mas assim, o que Deus, falando de pastoral de rua, concentrando só na nossa pastoral de rua, lembrando que a Missão Sementes, ela é uma obra de evangelização, e dentro da Missão Sementes tem esse braço, a pastoral de rua, né? Que as pessoas confundem, que olham a Missão Sementes como uma... não deixamos de ser uma pastoral de rua, uma pastoral social, sim, mas somos uma missão caminhando para a comunidade. Esse é o sonho, o projeto, onde as pessoas vão encontrar, vão ter um lugar para o, né, Mateus 11, 28, vinde a mim. Esse é o sonho da missão, vinde a mim. Encontrar Jesus, experimentar Jesus. E às vezes as pessoas acham que a Missão Sementes é uma pastoral de rua. Não, não é. É uma obra de evangelização, né? Que alimenta, que evangeliza e que dá testemunho da ressurreição de Jesus. Resumindo, Deus começa a suscitar no nosso sonho para retornar. Porque durante a pandemia, nós fomos fazendo. E eu não estou falando aqui, partilhando para vocês, mas para que as pessoas possam entender. Todos os projetos param. Então Deus grita para nós, nos convoca, nos chama a fazer. E aí eu tenho que começar, respeitando, tá, as normas de vigilância, eu começo a fazer sozinho. E é engraçado que um pouco antes de nascer isso, a minha filha, Adriele, mais velha, ela faz aqui até junto com o Cleito, com a Débora. Ela começa a fazer que eu não fazia ainda. Ó. A missão inicia, começa a existir e eles decidem fazer. Aí chega a pandemia, eles fazem uma, fazem duas, param por causa das normas e procedimentos de segurança, de vigilância. E lá em Curitiba é onde, aí é ao contrário, eu vou peço autorização para o padre, falo, padre, se não for alguém, como que eles vão se alimentar? Se não for alguém, como que vai falar de Jesus para eles? Eu vou com máscara, vou só eu, né, por exemplo, e eu começo a ir, sozinho, com a graça de Deus e com Deus, né? E existe, tomando todo cuidado. Só que vai passando a missão, na missão nós imaginávamos assim, vai passar a pandemia e vamos parar. Com a visita de Maria, que não se chamava visita de Maria, com o pastoral de rua, que também a gente nem tinha pensado nisso, só estávamos fazendo, né, diante de um sofrimento, indo ao encontro, precisava esse id. E aí, quando vai começando, chega ali por volta do meados, do final, no meio da pandemia, Deus mostra muito
forte para nós a Arquidiocese de Aparecida. Em especial, humanamente falando, eu já imaginava o Potim. Eu vou voltar para o Potim, minha terra, eu vou falar de Jesus lá, vou dar testemunho lá, onde eu errei, falhei, caí, onde só vira o vaguinho, né, das trevas, do pecado. Mas Deus, primeiro, Ele manda a gente ir para Aparecida. E aí a questão de olhar o sofrimento de novo. Do mesmo jeito que os meus olhos viam no ônibus vários sofrimentos, desempregado, irmão em situação de rua entrando no ônibus, caído na praça, família, né, chorando, diagnóstico de doenças, que você consegue ver isso num ônibus, né? Num carro, não. Você não tem essa percepção. Num ônibus, andando a pé, você vai ver, você vai de encontro com as duras realidades hoje. E quando eu venho para Aparecida, eu vou morar na Monte Carmelo. Olha que benção, Monte Carmelo. Eu vou morar ali. E ali os irmãos dormem, os irmãos comem, né? Caminham, utilizam o entorpecente, a droga, tem a realidade. Então, eu acordava de manhã para tomar meu café, abria a janela, terceiro andar do apartamento, olhava para baixo e vinha um irmão, num dia chuvoso, frio, sem cobertor, totalmente, né, passando frio, sofrendo com aquela realidade climática. E aí Deus começa a fazer, porque eu não entendia, como eu falei, eu não compreendia. Deus me traz ali a Aparecida, a Graça para isso, para a gente começar a compreender primeiro, para como ir ao encontro. E aí é legal, não estou falando porque, como eu disse, né, sou pecador demais, mas aí Deus mexe, né? Eu lembro que certa vez, de tanto pegar cobertor de casa, vai acabando. E aí um dia minha esposa está enrolada, ela está em 2, eu vou puxando um devagarzinho. Se você pegar, você vai ver comigo. Aí eu vou lá, tenho uma blusa, um agasalho de estimação, né? E pego e levo ele. Falo, eu não tenho cobertor hoje, mas utiliza ele. Então assim, e aí eu sento com ele, não só chego, e aí começa ele a partilhar, a conversar comigo. E aí eu vou percebendo que era isso que Deus queria. Que eu tivesse quando eu olhasse para ele, eu não olhasse como alguém que está utilizando droga, que sim, bebida, mas que fosse alguém, né, do vínculo da minha família. Que eu tivesse ali, que ele soubesse que eu estivesse ali de verdade por ele. E Deus começa a colocar esses sentimentos. Então, aí eu entendo por que Aparecida primeiro, né? Tanto que nós ficamos com a missão 1 ano lá, e depois nós trazemos a missão para a Paróquia do Senhor Bom Jesus, pela graça de Deus. Né? E você falando assim, tem uma coisa que eu estava pensando, para o papo também mesmo, o pessoal olha muito o Silas, ele nos vídeos do Et Homo sobre doutrina social da igreja, ele usou isso. Ele falou assim, o pessoal hoje trabalha muito com evento, até no social. Faz aquele evento, aí junta tudo e tal, e realiza, e faz aquela galera tudo e vai. Principalmente no final do ano, né? Passou, acabou. E o pessoal esquece do que pode ser feito no pessoal. Porque uma coisa que vocês devem acabar enfrentando muito nesse sentido, de ver muito isso. A pessoa, ela se desdobra ali e tal, com vocês fazendo as coisas, etc. Tal. Mas se for ver no dia a dia mesmo, se depender dela para poder, no cotidiano, sem ninguém ver o que ela está fazendo, ela não se movimenta. Não faz esse movimento que vocês viram, de olhar, de descer, de ver, de conversar, porque para ela não tem um evento ali, é só ela com o irmão. Só que esse é o evento, né? Esse é de fato o que é pedido para ser feito. Né? Jesus falou assim, quando o outro estiver passando necessidade e tiver um celular, tiver alguma coisa para mostrar uma selfie, você vai lá e faz a caridade. Ele não falou desse jeito, ele falou, se aproxima e faz para mim, porque é para mim que você vai estar fazendo. Né? E o pessoal perde a dimensão justamente disso, desse que pode estar vários projetos aí incubados, né? Vários braços de uma evangelização incubada, porque a pessoa não dá nem o primeiro passo, né, que você deu de descer da sua casa e sentar lá e também sentar para conversar, sentar para falar, saber o que é, o que está acontecendo, de onde está vindo, né, que faz toda a diferença para a vida da pessoa também. Né? Faz. Deus ele pede para nós, a Missão Sementes, perguntar sempre o nome deles. Uma das coisas que quando Deus mostrava isso, né, aí vem aquela, né, o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Se o meu nome está gravado na palma da mão de Deus, significa que para ele é importante.
E se para Deus é importante, deveria ser importante para todo missionário católico, para todo homem que se diz homem de Deus e mulher de Deus. Então é interessante isso, porque para a pessoa, o adicto, para a pessoa que está sofrendo nas ruas, um vício, sair das ruas, você tem que retornar ou fazer com que ele, né, que o Espírito Santo mova nele a lembrança da identidade e dignidade, ou seja, identidade de quem ele é e de quem ele é. Ele é filho de Deus. Nós, quando vamos rezar para ele, em nenhum momento eu falo, eu vim trazer Jesus para você. Eu já sei que Jesus está ali. Pela graça do batismo, ele é filho de Deus. Entendeu? Pela graça do batismo, Deus mora nele. Então eu não vim trazer. Eu só vim trazer o renovo, o despertar, um avivamento, a esperança. Aquilo que ele se perdeu por anos de sofrimento, né? Por anos na escuridão. Jesus já está ali. Isso, para mim, é claro. Para a Missão Sementes é claro. Nós não levamos Jesus. Jesus já está aí. Nós encontramos com A Jesus. gente tá indo lá ver Jesus. Sim. Tá indo lá de fato visitar Mas, e Jesus. como eu falei, né? Aí, a pastoral de rua ela é importantíssima hoje na missão. Talvez o carro-chefe que chama a atenção das pessoas que são benfeitores, voluntários. Mas a ideia sempre foi salvar, resgatar vidas. Nunca foi alimentar. Sim, sim. O alimento é a chegada. Mas o verdadeiro alimento é Jesus Cristo. Ele que vai despertar. Né? Domingo saiu o Walter, né? O Walter saiu do Centro Masculino, a Fazenda da Esperança, que fica aqui no bairro Santa Edvíges. E completou 1 ano, né? Recebeu o certificado, embaixador da Esperança, é um ex agora, com S de Esperança. E o Walter, no domingo nós buscamos, a Missão Sementes vai buscá-lo, né? E aí leva ele para casa dele, para o encontro da família. E na terça-feira, graças a Deus, né? Eu tenho a graça de encontrá-lo novamente. Falei, irmão, arrumei emprego. Irmão, estou trabalhando, vou começar atrás de novo das minhas coisinhas, dos meus sonhos, e firme lá na igreja, na missa, viu? Então, assim, isso aí é impagável, né? Até porque a nossa conta é impagável. Jesus morreu por nós, tudo que fazemos por ele, nunca vamos conseguir fechar a nossa conta. Então, isso que motiva. A intenção é essa, é gerar novamente vida, oportunidade. O que dói, às vezes, encontrar um irmão em situação de rua, Diego, é olhar no olho dele e ver que está sem brilho, está sem esperança, sabe? Porque a necessidade, tudo bem, aquele é momentâneo, mas já perdeu, já não tem mais fé, já não tem mais coragem, o mundo machucou, né? E quando você pergunta para eles o que mexe com eles, são coisas simples. Vocês vêm aqui, falam conosco, nos tratam de igual, com respeito, né? Hoje o mundo esfriou bastante o amor, né? Então, o Padre Léo, né, servo de Deus, ele dizia, qual a diferença do maconheiro e do doente, né? O maconheiro é o filho da vizinha, o doente é o meu filho. Então, às vezes, nós somos assim, entendeu? Nós falamos e pregamos sobre misericórdia, mas não perdoamos aqueles que caíram. Nós falamos do perdão, da reconciliação, que Deus deu a vida por todos, mas quando olhamos alguém nas trevas, no pecado, ou sobre alguma condição que não é agradável aos nossos olhos, né? Ninguém gosta de estar perto do irmão em situação de rua, pelo cheiro, pela condição, né, de higiene, porque nós olhamos ele como um bandido, né? Então, assim, nós temos isso, essa distância. E outra, pode até ser, mas existe um ser humano ali, Sim. Independente, errou, mas continua sendo E mesmo que seja também o bandido, lembra, nós precisamos levar a luz para ele. Precisamos pregar verdadeiramente o evangelho. Acho interessante que o pessoal às vezes tem que levar Jesus pro preso, mesmo que seja. Mas se ele estiver para a rua, mesmo ele tendo sido. Só refazer. Malfeitor. Ok. Se ele estiver preso, aí tem pastoral para ir visitar ele lá. Mas se ele estiver para a rua, já tem outro olho. Já não, parece que ele não tem tanta dignidade para ser recebido desse jeito, para ser acolhido, para ser visitado, porque, mas olha o que ele já fez. E está solto ainda por cima. E assim ele é menos digno da mensagem, como se ele...
Nós encontramos, né? Eu tenho uma vida bem difícil, né? Eu vejo assim, eu até vou me usar como exemplo, porque imagina como que é o olhar, né, de muitos, inclusive até da igreja, com muito amor, que esse olhar mude, que esse dia, que importante aqui dentro da quaresma, né? Tempo de conversão, se arrepender do pecado, de conversão, de olhar os nossos preconceitos também, de mudar. Veja bem, eu tenho 3 filhos e todo mundo sabe que eu só tenho uma filha atual do casamento, né? Que eu só casei uma vez na igreja e vai ser até o fim, até que a morte nos separe, né? Até que o Senhor nos chame. Mas assim, quando me chamam para alguns eventos e sabem desse processo de mudança, de conversão, me apontam, mas ele que é o responsável da Missão Sementes, mas ele foi um péssimo pai, né? Não foi bom. Eu encontro isso, mas não me abala mais porque eu sei para quem que eu olho. Nem o elogio, nem a crítica mais abala. Eu olho para Jesus e continuo caminhando, né? Porque a semeadura é livre e colheita obrigatória. Os meus erros, eu não virei santo. Não virei nenhum santo. Não estou na igreja porque sou santo. Estou na igreja porque eu sou o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Sou o pior dos piores. Talvez Deus, vendo isso, Ele é o único que me amou. E é o único que me concedeu essa graça de estar na Missão Sementes, para que eu não fique no mundo sendo aquilo que o diabo quer. E sendo aquilo que fui chamado. Profeta, sacerdote, instrumento, sacerdote dentro de casa. Entendeu? Responsável por algo. E mostrando que o amor de Deus é maior que o meu pecado. Que Deus não me condena. Quem poderia me condenar me amou. Se eu encontro isso hoje, tendo uma vida um pouco melhor do que tive no passado, agora imagina a pessoa em situação de rua. É um malfeitor. Só que quando você senta com eles, você consegue ver aquilo que o olho humano não vai ver. Só o espiritual. O próprio Jesus ali. Existem pessoas do bem, existem pessoas estudadas, existem pessoas que têm um conhecimento, exala Jesus, doutrina, porém, em certo momento algo aconteceu. Alguns nascem em ambiente hostil, de drogadição, de criminalidade. Se nasce na escuridão, né, para que a pessoa que está em casa acompanhando entenda. Se você nasce nas trevas, você não sabe o que é luz. Existem pessoas que às vezes partilham e falam assim, eu só fui descobrir que roubar é crime quando eu fui preso. Porque em casa todo mundo fazia isso. Então, existe o caso de perda, luto é o que mais destrói, o que mais joga pessoas nas ruas. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha esposa, não soube lidar com a situação. Então, e cai, e aquilo vai... A gente tem tendência à carne. E o corpo é preguiçoso, está em pé quer sentar, está sentado quer deitar. Então, não consegue sair, não tem força. E aí é Deus, só Deus tem autoridade e poder para isso. Só Deus ele consegue ir ao encontro, restaurar as forças, a esperança, né? Curar as feridas. E se não existir, hoje na Arquidiocese eu fico feliz, tem bastante pastoral, né? Tem a pastoral de rua Deus Vivo em Guaratinguetá, na Glória. Tem a pastoral de rua Bom Samaritano. Tem o Instituto Mãe do Santíssimo Sacramento. Tem bastante projeto, tem o Eugébio Potim, né? Grupo Esperança Viva, Aparecida e Guaratinguetá. Tem bastante, mas ainda é pouco para uma realidade. Nós conseguimos ir ao encontro, né, dos irmãos, porém nós não temos um lugar. A pastoral de rua Deus Vivo tem, né? O que a Missão Sementes deseja é criar um lugar, não uma fazenda da esperança, mas precisa de uma casa momentânea, temporária, uma casa de passagem, com o termo correto, para poder gerar ainda mais oportunidade, né? Porque quando Deus nos traz aqui, nós começamos a fazer a pastoral de rua, e aí começa isso, né? Nós levamos a Sagrada Escritura, o ícone de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que é a patrona da Missão Sementes, o nosso sim a Deus, mas e a marmita? A água, uma roupa quando nós temos, um cobertor quando nós temos, um produto de higiene pessoal quando nós temos, e começamos a fazer. Só que encontrar essa realidade é dura, entendeu? Eu chego em casa, eu falo para vocês, a pastoral ela acaba entre 1h30 e 2 horas da manhã.
eu vou dormir 3h30, 4 horas, porque é difícil. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro. Eu vou dormir no quentinho. Mas os meus irmãos, não. Eu acabei de encontrar com eles. Então, tem um processo, é Deus para suportar isso. Porque eu falo, eu demoro muito para dormir. E no outro dia, 6 horas, eu estou acordando para ir trabalhar. No mesmo dia, na No verdade. mesmo dia, no mesmo dia. Então, assim, se Deus não fizesse algo extraordinário através de um sofrimento particular meu, e Deus ele faz, ele move, todo sofrimento, tribulação, adversidade vem uma bênção. Deus não nos deixa sozinho, nunca vai nos deixar. Um jovem, né, de 16 anos, um dia eu estou vindo na terça-feira, um dia depois da pastoral de rua, estou vindo de um grupo de oração que fui ministrar a palavra. Eu paro para conversar com os irmãos, porque daí eles começam também a te conhecer, a te chamar pelo nome. Existe esse contato, né, natural, simples. E aí ele pergunta assim, o senhor é de igreja, né? Eu falei, sou. O senhor não reza em casa? Eu falei, reza. Aonde que é a sua casa? Um menino de 16 anos, né, praticamente tem amnésia pelo efeito, né, pelas consequências da droga. Olha, eu não sei mais o meu endereço, não, mas ele me explica como chegar na casa dele. E eu falei, eu sei onde que é mais ou menos a rua, eu vou estar lá sábado 1h, tá bom? Avisa a tua mãe, avisa a tua família, eu tô chegando lá 1h sábado. Eu vou nessa casa, Diego, encontro a mulher, bato, ela fala, ele falou mesmo que viu um homem, eu pensei que era brincadeira dele, mas que bom. Aí ela manda eu entrar, me apresento, e ela já me chama no quarto onde ele está. Ele está todo picado esqueci o nome, por causa do lugar salubre, né? Ele ficava no Escadão ali, no Boulevard Escadão ali, e percevejo. Tá todo picado assim, dói ver imagina a mãe ver um filho de 16 anos, uma criança, porque ele tem 16 anos, mas ele tinha jeito de criança, de adolescente. E o cachimbo ali do lado, né? Ela falou, olha ali para você ver. Eu não consigo, eu tô sem. E é duro demais porque ele começa com a maconha, com os amiguinhos, e ela manda para o pai, em outro estado, em Minas Gerais, para ficar longe desses amigos, e o pai o ensina a usar crack. Então eu falo para você, a gente não conhece a história passada, o porquê, da onde a dor, o sofrimento começa. A gente só fica longe achando que é um malfeitor, bem distante, como um leproso, bem distante. Então, como alguém que pecou, né? E aí eu começo a conversar com ela, explico até sobre ela falou, eu levei na Santa Casa, é alergia. Eu falei, não é alergia não, isso aí é percevejo, é de ficar em lugar salubre, condição de limpeza. Explico para ela, é banho, e tem um sabonete lá específico, né? Falo para ela, depois vai passar, pode ficar sem. Ele acorda, nós conversamos, eu rezo por ele, e aí faço oração para ele, peço a cura e libertação dele, peço que ele seja liberto no nome de Jesus, e vou embora para minha casa feliz, né? Porque a gente fica feliz em fazer a vontade de Deus. À noite a mãe me liga, que daí ela anota o meu telefone, olha, ele fugiu hoje. Ele fugiu. Aí eu falo, eu vou procurar ele, vou tentando. Não existia Fazenda da Esperança para a Missão Sementes. Não existia um lugar do resgate, né? Da restauração. Passa 2 semanas, eu vejo o WhatsApp dela como luto. Passa primeiro o luto, aí eu vou ver a foto, né? Quando eu vejo a foto dele. Eu ligo para ela, converso com ela, explico, tento, né, aliviar a dor dela, mas isso não acontece, só a oração. Só a oração vai suportar essa família, e tem suportado até hoje. E aí, meu amigo, aí nós precisamos ter compaixão. Aí mais uma coisa que Deus nos ensina, a mesmo olhar talvez que Jesus, talvez não, eu tenho certeza disso, que Jesus tem olhando para Lázaro e para a família, né, de Betânia. Naquele dia, eu brinco quando eu conto, a minha esposa conta melhor, porque eu pensei que foi uma noite. Ela falou que foi um mês. Eu choro igual criança. E aí, Mateus fala, entra no teu quarto e clama ao Pai, né? Que está no oculto e te escuta. Eu entro no meu quarto e eu começo a orar para Deus, falando, Senhor, eu não tenho força. Se não tiver algum lugar para salvar, eu vou parar com a pastoral de rua. Não dá, Senhor. Eu sempre uso a expressão, eu estou cansado de levar a marmita. Eu quero levar a tua boa nova, Senhor, a esperança, a oportunidade.
Se o Senhor me trouxe, tirou de Curitiba, que eu não imaginava voltar, me trouxe aqui, tem que ter algo maior do que eu, Senhor. Porque o que eu posso dar é isso aí. Até aqui é o Vaguinho. Depois aqui tem que ser o Senhor. E aí Deus apresenta o Geve, Potim, apresenta a Fazenda da Esperança. E aí começa a acontecer aquilo que dá força e coragem para enfrentar os desafios. É a oportunidade de, eu quero sair das ruas. Vem aqui, ó, um lugar abençoado e capacitado e com condições e ferramentas para te ajudar nesse processo. Quem fez isso aqui? A Carla, né? Carla, tá rezando, hein? Foi a Carla, o marido dela. Às vezes eles rezam para fazer, às vezes não. E você, pela graça de Deus, por dons que Deus te deu, que tudo é de Deus, só que nós não percebemos, eles fizeram. Então, às vezes, a pessoa que construiu o centro pastoral pode ter rezado, pedido a Deus e Espírito Santo, mas pode também não ter rezado e construir esse lugar, esse edifício abençoado, né, que hoje está aqui mais uma vez evangelizando. Porém, tem coisa, gente, que não dá sozinho. Sair das drogas, do álcool, precisa de ajuda. E precisa principalmente de Deus e de pessoas de Deus. Essa semana eu evangelizei dos amigos que subiram, né, e desceram com o coxo em meio ao telhado. Precisa disso. E a fazenda hoje, junto com o Jeff, Potim e a Casa de Apoio Esperança, que chega depois um pouquinho para frente, são os amigos do Senhor, que chega no momento que nos permite a graça de avançar para as águas mais profundas. Sem a ajuda desses instrumentos de Deus, talvez a pastoral hoje não existiria, não existiria 3 anos e meio de pastoral na arquidiocese. Então Deus, ele escuta, como diz o salmista, né? Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, né? Deus ouviu naquele dia. Vocês estão vendo que o assunto rende, graças a Deus, né? Não graças a Deus porque, no sentido de que o assunto rende porque tem situações complicadas assim, não é nesse sentido, mas é porque há muito que ser falado sobre isso ainda, há muito que ser mostrado disso ainda. Por isso eu acredito nesse braço que o Sementes tem e o Sementes né, para justamente isso, nem que seja para ir lá alcançar, pelo menos para poder encaminhar, né, dessa maneira. E como que Deus vai trabalhando, vai burilando, vai formando, vai convencendo, vai levando a gente para o caminhar dele. Eu não lembro agora qual santa que falava assim, né? Eu não sei para onde que Deus me leva, só sei que é Ele que está me levando. Mas para onde eu não sei, eu tenho certeza que é Ele. Essa certeza que é a única certeza que a gente tem, né? Porque aonde estamos hoje, a gente vai olhar para nossa, nunca imaginei fazendo o que estou fazendo agora. Sim. Nunca. Mas é justamente... Mas se for perceber, no fio da nossa história, como, né, o Shalom até traz, né, no fio de ouro, né? Existe ali na nossa história tem um porquê de Deus. Eu conversava com a Carla sobre o negócio dos rumamentos, eu falava justamente isso para ela. Na época de escola, né, na minha época de escola, a gente está encerrando já, mas só para citar isso, eu confeccionava os marionetes, fazia uma caixa, colava com papel de presente, etc., fazia a cortininha, tudo, levava tudo isso para a escola para ser apresentado na sala de aula. E em matéria que não tinha nada a ver, o professor de matemática deixava apresentar a caixa de fantoches. Era motivo de zoação, era motivo de um monte de coisa. Aí quando eu estava montando isso aqui, falei para a Carla, depois montei aqui e mandei a foto para ela, falei assim, continua sendo porque a Carla estudou comigo, né, desde da primeira série até a 8ª série. Continua sendo a caixa de marionetes. Né? Mas lá atrás já tinha isso. Né? Minha infância, nem imaginava participar de igreja nem nada. E até você falando, né, no começo a gente fazia isso aqui, ia para lá, ia para junto, ajudava, tudo. Já tinha um fio, né? Que Deus vai burilando, acrescentando mais coisas e vai, né, tendo a paciência de conduzindo a gente. E só dessa maneira você ia conhecer essas histórias duras que faz a gente repensar a própria vida da gente. A gente vai repensando a própria história, o próprio modo como Deus nos vê sempre, né? Que você senta e conversa com uma pessoa que tem uma dificuldade dessa, que teve uma família, que a gente não sabe nem por quê, que chegou no ponto que está, e ela vai se abrindo aos pouquinhos, e você vai percebendo, o quanto que
passa duas coisas pela cabeça, né? O quanto que Deus foi me preservando, e ao mesmo tempo o quanto que eu não estava enxergando isso. Então, assim, como sempre estou falando aqui nos vídeos do Rumamento, né? A gente tem, graças a Deus, tem muito assunto, e eu espero que aqui vai estar sempre aberto, né, para isso. Espero em Deus que seja esse o caminho que vai tomar agora aqui o canal, e sempre vai estar aberto justamente para isso. De momento, eu quero agradecer pela disponibilidade, né? Agradecer por ter vindo, por poder estar, pelo sim de estar aqui. E dizer também que no que cabe, no que puder, vou estar sempre aí. É aquela coisa, precisa de alguém para estar lembrando a gente daquilo que a gente precisa fazer, né? No grande, no macro, né? No micro a gente faz, né? No dia a dia ali. Mas no macro precisa de alguém estar lembrando a gente. Eu ouso em dizer que a Arquidiocese de Aparecida precisa da missão Sementes para lembrar do que a maioria das pessoas esquece. Nem por maldade, às vezes por correria, mas precisa de alguém estar lembrando, né? Precisa de alguém ser braço para chegar até essas pessoas, para elas serem evangelizadas. E começa a evangelização no grão de arroz para acabar, né? Talvez aí na recepção do diploma da esperança, não. Chegar a ser embaixador da esperança. Começou no grão de arroz, talvez, que foi dado para a pessoa na marmita, né? E chega a embaixador da esperança. Tem todo um processo, né? As pessoas, ela vê o vídeo final, né? Mas tem uma caminhada muito longa. Tem trabalho, né? Sim, é igual eu falo, uma vida de oração, sem oração. Se tudo isso acontece na missão, você está em casa, não sei o sofrimento que você passa agora neste momento, mas vida de oração. Precisa ter oração. Digno, merecedor, nenhum membro da Missão Sementes é. Mas tem pessoas dobrando o joelho, e isso se estende ainda mais pessoas fora, né? Que têm um respeito, um carinho por cada pessoa da missão, que rezam por nós, né? Talvez podemos ser e queremos, se for da vontade de Deus, ser esse candeeiro, esse candelabro de luz, para lembrar a arquidiocese que Jesus está abandonado nas ruas e precisa ser gerado mais oportunidades. Eu vejo que nós temos grandes potências, né? Arquidiocese, santuário, instituições como órgãos como Prefeitura de Aparecida, Potim, Guaratinguetá, que precisam se dar as mãos, se unir, porque é uma realidade dura. Aumentou o número de pessoas em situação de rua em nossa arquidiocese e em todo o Brasil, e principalmente o número é maior no estado de São Paulo. E nós precisamos de mais lugares, né? Não pode se olhar, mas eu vou atrair as pessoas em situação de rua para Aparecida, onde é uma cidade turística religiosa. Sim, nós vamos atrair. Eles vão vir para cá e vão se converter no nome de Jesus. Nós deveríamos pensar assim. Hoje precisa não precisa de outra fazenda, precisa dar a mão para a Fazenda da Esperança. Graças a Deus já existe a Fazenda da Esperança. E eu falo, quando eu vou resgatar os irmãos, eu falo, ó, eu levo para lá porque eu sinto e sei que tem Deus lá. Não levo para outro lugar. Lá tem Deus, né? Eu sinto, eu vejo a paz que é. Se você nunca visitou a Fazenda da Esperança São Libório, vai fazer uma visita que vocês vão ver, sentir o que eu estou falando. Tem Deus, tem condições, ferramentas para ajudar. O que precisa é uma casa temporária. Porque muitas vezes já aconteceu de irmãos falar, eu quero sair agora. Eu não tenho onde levar. Eu não tenho onde levar. É uma das feridas e uma das sombras que nós enfrentamos ainda. Eu não tenho onde levar. E muitas vezes eu digo, não posso hoje, posso tentar, vou conseguir a vaga, vou correr atrás da vaga, né? E o inimigo vem e ceifa tudo aquilo, né? Então, assim, o Dom Orlando, nosso bispo, ele acolheu muito bem a missão, graças a Deus. Inclusive, ele fez pastoral conosco e foi muito bom. Foi muito bom. Foi especial para nós. A gente vê a presença e a mão de Deus. E ali a gente viu que muita coisa boa começou a aparecer, né? Teve o Frei Bartolomeu aí tão abençoado, que incansavelmente. E ganhamos até uma diretora espiritual, nossa madrinha, que é a irmã Terezinha. E que soa, já tem todo o trabalho com o Lar do Idoso Nossa Senhora Aparecida, com a Pastoral de Saúde, mas também não mede esforço para ajudar a Missão Sementes nesse combate, nessa luta, nesse trabalho de evangelização. Resumindo,
a Missão Sementes percebeu que essa luta é uma luta incansável. E a gente viu que a gente resgata, no dia 28 de dezembro, perdão, nós levamos 13 irmãos, 11 homens, 2 mulheres. Na semana seguinte, mais 2. Sexta-feira agora, uma mulher foi, né, na última sexta-feira, ela foi resgatada e levada para a fazenda. Você tira 20, quase 20, e aparece 40. Entendeu? Então, o que precisa ser feito hoje? Isso é importante para, né, tá aí a infância, adolescência missionária, mas toda a missão precisa trabalhar com as crianças e os adolescentes. Todos os projetos, grupo de oração, comunidade, né, aliança, a paróquia, todos os projetos precisam trabalhar com as crianças. Gente. Hoje na missão nós criamos o Sementes Kids, que é um trabalho de evangelização e social. Hoje nós evangelizamos, catequizamos as crianças. Ainda estamos bem pequenininhos nesse projeto, mas já existe aula de violão. E independentemente se criar amanhã um ministro de música para a Santa Missa, independentemente disso, que sonhamos com isso, tirar das ruas e colocar na igreja. Tirar das ruas, das mãos do inimigo e colocar sob a proteção do Altíssimo. Esse ano agora de 2026, e você que nos acompanha e quiser nos ajudar, queremos fazer aula de informática. A intenção é essa, tirar das ruas, vamos capacitar também elas, gerar oportunidade que eu vou falar para você que eu mesmo não tive quando criança. A ideia é essa, né? A pegada social na missão é para poder evangelizar, para poder falar de Jesus, orientar cada criança, cada adolescente, e principalmente seus pais. Porque como você falou, Santa Dulce, quando eu vi o filme de Santa Dulce, né, mexeu muito comigo assim, assistir o filme, e o fruto não cai longe da árvore. Você tem que ter passado. E aí eu depois chego em você. Você tem que ter convivido com coisas boas. A minha mãe, a vida inteira, me deu exemplo de caridade, sem nunca ficar falando para ninguém, fazendo. A minha casa, quantas pessoas moraram no fundo da minha casa? Minha mãe acolheu quando ficavam desabrigados. Quanta coisa eu via minha mãe tirar, né? E minha mãe com a fé simples. Então isso foi gerando dentro. Aí quando eu venho para a igreja em 2002, aí eu tenho a graça de entrar no grupo de oração para jovens sementes, né? Então assim, eu convivo com pessoas boas. Pode não ter o mesmo, né, a mesma continuidade ao longo do caminho, mas a semente ela é a única coisa para florescer, ela está escondida. Ela muitas vezes aparenta estar morta, mas Deus já suscitou lá atrás. Então assim, querendo ou não, a missão Sementes, né? Que ela começa com o nome Casa de Oração Sementes, porque a ideia nossa é ter uma casa, né? Mas aí, onde que fica? Onde que fica? Vamos rezar? Não, fica Missão Sementes, fica mais fácil, né? Vai ao encontro. E aí, mas tem reflexo de lá, de santidade, né? Você é um cara, eu falo em casa para todo mundo assim, tô na sua frente não. Eu gosto mais de falar por detrás. Muitas vezes eu nem falo para vocês. Eu falo, o Diego é um cara cheio de Deus. Inteligente, sabedoria, e eu não chego nem perto, eu nunca vou conseguir, até porque não é a minha missão mesmo, mas assim, a tua entrega, os teus sonhos, o teu desejo de santidade, de evangelho pleno, de puro, verdadeiro em Cristo, inspira a gente, que nós não somos, e eu fico até irritado, tá? Me chamar de projeto social, de ONG, entidade filantrópica, não, nós somos uma obra de Deus, que Deus é o centro, que Deus é o motivo, e que Deus é a força para continuar. Paquinho, obrigado. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Rendeu bastante, graças a Deus. Né? Fiquei preocupado de saber desenvolver aqui, mas graças a Deus. Obrigado pelo testemunho, obrigado pela coragem, obrigado pela disponibilidade de estar aqui, mas muito mais a disponibilidade de estar fazendo aquilo que Deus propõe. E que venham outras vezes, que venham outros momentos. E, como eu já disse, a casa, a porta está bem escancarada aqui, pelo que se vê, né? Então, mas muito obrigado, mas desde já. Tem que ser assim, né? Portas abertas para todos. Joia. E eu quero agradecer você também que acompanhou até aqui esse Rumo à Meta. Peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, né? Faça girar aí para que o algoritmo seja convencido de que isso aqui vale a pena ser jogado para frente. Renovemos a cada dia nosso propósito de penitência,
de conversão. Estamos aí, como já disse no começo, na segunda semana da Quaresma, e esses dias são de muita luta, e por isso, de muitas graças também. E não esqueçamos dos pobres, não esqueçamos dos nossos irmãos que necessitam de Jesus também. E não esqueçamos da Santa Missa no domingo, que a gente precisa estar lá. Até o próximo Rumo à Meta, se Deus quiser.